glória. Opa, cadê aqui o nosso face to face? Glória a Deus. Ai, ai. Não, botei ele do lado errado. Não. Tá certo. Tá certo. Oh, Jesus amado. Oh, glória. Glória a Deus. Agora estamos ao vivo. Ao vivo e a cores. Show. O grande Nano. Pô, tá sem som, irmão? Tá ouvindo, não? É sério? Poxa. Vê o som aí. Peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Continua sem som, Nano? Oi, vê se o teu não tá mute aí, Nano. Eu acho que o seu tá mutado. Dá uma olhada aí no teu som. Fiz um teste aqui. Ah, agora sim. Aí, meu irmãozinho, saudade de você. Glória a Deus pela tua vida. Estou super feliz de ver você aqui. Você é um irmão amado. Pois é, hoje a gente está falando de um texto bíblico, Nano, que é... Oi, Célia, boa noite. A gente está falando de um texto bíblico, estamos começando agora, né? Que está em Mateus 24. A gente vem falando aí ao longo desse ano de 2020, né? Começando em 2021, a gente vinha falando dos 5 discursos de Jesus, que estão, né? 5 sermões dele que estão no Evangelho de Mateus. O Sermão do Monte, que é Mateus 5, 6 e 7. O Sermão do Envio dos Apóstolos para a Evangelização. Oi, Yula, né? Que está em Mateus 10, né? Que foi o segundo sermão que a gente trabalhou aqui, que a gente estudou. O terceiro sermão que a gente estudou está em Mateus 13, que é um sermão onde ele basicamente ministra os ensinamentos do reino dos céus através de parábolas, né? Em Mateus 13. Em Mateus 18, é um outro sermão de Jesus, um grande sermão para as multidões e depois para os discípulos, né? Já somente com eles, né? E é um sermão assim
bem na formação, né, do coletivo, da igreja, né? É um sermão muito bacana, né? E o sermão que agora a gente vai trabalhar, né? Que a gente vai passar algumas semanas falando sobre ele, que é o sermão de Mateus 24 e 25. Ele é um sermão escatológico, um sermão que fala do que haveria de vir, né? Dos tempos futuros, mas fala dos homens e fala daqueles que são discípulos como devem ser, né? Então é um sermão bem interessante, fala muito dos nossos dias, né? Porque é um sermão escatológico, falando dos últimos tempos ou dos tempos contemporâneos, né? Dos tempos que viriam para frente, né? Então eu queria, se você tem uma Bíblia aí na sua casa, que você possa abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24. E ele diz assim, né? Antes de começar, né? Você dá tempo para você abrir aí a sua Bíblia, né? Então é um sermão bem interessante. Assim, Jesus era aquele mestre, né? Mestre paciente, mestre amoroso, né? Com seus discípulos, com as multidões, né? Ele procurava deixar que os seus discípulos entendessem o que havia de vir, né? E o que viria sobre eles, né? Isso, Mateus 24 e 25. Mas a gente vai começar com Mateus 24 a partir do verso 1, tá, Célia? 24, verso 1. Beleza? Show de bola. Bíblia online, irmão. Bíblia online. Diz assim: tendo Jesus saído do templo, né? Verso 1, 24, verso 1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhe respondeu: veja que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, eu sou o Messias, né? Enganarão a muitos. E certamente ouvirão falar de guerras e rumores de guerra. Vedes, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, terremoto em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Assim, o templo, né, era um motivo de orgulho
dos israelitas, né? O templo, né? Este não era o templo que eles viam, não era o templo de Salomão, construído e destruído pelos babilônicos, enfim. Também não era parte do templo reconstruídos na época de Esdras e Neemias, ou seja, após a volta de Babilônia, onde eles foram exilados, depois eles voltaram e reconstruíram. Mas a reconstrução era de um templo muito mais simples do que aquele construído por Salomão. Não tinha as riquezas. Eles estavam voltando da escravidão, então não tinha grandes riquezas, mas eles construíram da maneira que eles puderam e fizeram uma obra magnífica, uma obra muito boa, muito legal. Mas eles mesmos falam, está lá na palavra, está na Bíblia, dizendo que não era comparável, apesar de não ser como era a de Salomão, a glória daquela casa seria maior do que a primeira, porque a glória dessa casa viria, nela o Messias. Então, assim, esse templo reconstruído e muitas vezes depois atacado pelos outros povos, na época de Herodes reformou tudo, construiu outros edifícios em volta, criou muita coisa, aumentou as muralhas, então ele fez muitas obras, Herodes o Grande, e construiu o templo, e ele realmente com muitas peças de ouro, muitas peças de prata, e o templo ficou suntuoso, lindo, magnífico. O templo à noite era visto a muitas distâncias pelos viajantes. Era realmente uma obra maravilhosa. Tanto durante o dia também, porque ele ficava no alto do monte, que era visto a muitas distâncias. E os judeus pensavam que o templo não passaria mais por aquele período que passou o templo de Salomão, que foi destruído por Nabucodonosor. Pensavam eles que a volta do Messias, ou seja, o final dos tempos e a destruição do templo seria simultânea. Então eles fazem essa pergunta, para Jesus, na verdade eles fazem 3 perguntas, que são quando isso aconteceria, está aqui no verso 3, diz-nos quando sucederão essas coisas, qual é o sinal da sua vinda e da consumação dos séculos. Então, para eles, era uma coisa só. É uma pergunta só, mas na verdade são 3, Percebe? Então, esse motivo de orgulho, esse templo maravilhoso, onde eles estavam, porque Jesus fala que o templo seria destruído completamente e não sobraria nada. Assim, a mesma passagem no livro de Marcos e a mesma passagem no livro de Lucas falam um pouco do como eles olhavam o templo e como eles amavam o templo. Olha só o que eles falam no livro de Marcos. No livro de Marcos, capítulo 13, no verso 2 diz assim, no verso 1 diz assim, quando ele estava saindo do templo, um dos discípulos lhes disse, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. E Jesus fala a mesma coisa para ele, olha, não vai sobrar pedra sobre pedra. No livro de Lucas, já no capítulo 21 de Lucas, a partir do capítulo 5, do verso 5, presta atenção, alguns de seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado, como lindas as pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse,
disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. E eles associaram inicialmente ao final dos tempos, né? O templo destruído é o final dos tempos. Só que, assim, a fala de Jesus sobre essa destruição do templo não indica propriamente o final da destruição do templo, não fala propriamente do final dos tempos. Fala que aquele templo iria ser destruído. E por que seria destruído esse templo? Né? Pois era uma obra magnífica, por que não estaria entre nós até hoje? Né? Entretanto, né, esses fatos do final dos tempos e da destruição do templo não estavam interligados. O que Jesus estava falando é que o templo seria destruído. Aquele templo. O templo simbolizava a habitação de Deus. Né? Ali estava a Arca da Aliança. Né? Então simbolizava que a presença de Deus ali estava. E que ali era o lugar de adoração. Jesus, em Samaria, conversando com uma samaritana, à beira de um poço, né? Ela fala assim para Jesus, ela fala assim, em João 4,20, ela diz assim, nossos pais adoravam neste monte. Sim, Jesus estava num monte, né, em Samaria, uma cidade na Judéia, né, em Samaria, e os samaritanos eram mal vistos pelos judeus. Os judeus não gostavam dos samaritanos, definitivamente, né? E Jesus apareceu ali naquele poço pedindo água para aquela mulher e ela não entendeu porque ele, sendo homem judeu, falando com ela e pedindo a ela um pouco d'água para ela tirar essa água do poço, e ele começa a conversar com ela. E ela se admira daquilo tudo, né, de Jesus conversando com ela, e ela faz essa afirmação para Jesus. Ela diz assim, né, nossos pais adoravam neste monte, aonde elas estavam tirando água. Vós, entretanto, vós, judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então, os judeus falavam que Jerusalém era o lugar para adorar, e não no monte em Samaria. Se quer adorar, tem que ir adorar no templo. Lá era o lugar. Né? Aí Jesus responde a ela dizendo assim, mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, ou seja, Jesus anunciando o reino. Vem a hora, e já chegou, é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus não estava anunciando para ela a destruição do templo. Não é isso. Mas Jesus estava falando para ela que não era em locais que a adoração se daria, que a comunhão com o Pai se daria, que a presença do Pai estaria, que não era mais no Santo dos Santos que ficava fechado somente para o sacerdote entrar e que as pessoas comuns não entravam.
estava vindo um momento que essa separação, que isso acabaria totalmente. A gente sabe, né, que havia o Santo dos Santos, um local especial dentro do templo, onde havia a arca da aliança, simbolizando, né, a presença de Deus, e que ali ninguém entrava, somente o sacerdote uma vez por ano. E que esse lugar era guardado por um véu, né? Uma cortina enorme, grossa, uma grande cortina separava esse lugar. Quando Jesus foi crucificado e ele ressuscitou, quando ele foi crucificado, esse véu se rasgou de cima a baixo. E houve grande terremoto. Assim, rasgou de cima a baixo de forma que já não havia separação da presença de Deus com o homem. Em que Jesus pagou o preço do pecado com a sua morte. E que agora, a partir da morte dele, com o sacrifício dele, a comunhão entre o Pai, o Filho e toda a humanidade estava restaurada. Ora, o lugar de adoração não tinha mais o porquê. Veja qual era o plano de Deus. A gente vinha falando sobre o plano dele aqui, né? Que era a vinda do Filho e a morte do Filho pelos nossos pecados, como sacrifício vivo por nós, para que a partir da morte de Jesus a gente fosse reconciliado com o Pai. Pela ressurreição de Cristo, ou seja, ele vencendo a morte. A vitória dele contra a morte nos faz também vencedores contra essa própria morte, nos dando a vida eterna. Temos a vida eterna porque Jesus venceu a morte. Ora, a terceira parte do plano era do derramamento do Espírito Santo, do Espírito de Deus sobre toda a carne. O que isso quer dizer? Que o Pai e o Filho viriam habitar no coração daqueles que creem. Isso era uma promessa de Deus, de que ele viria morar. E Jesus, em João, capítulo 14, a partir do verso 21, ele afirma que ele e o Pai voltariam para habitar no coração dos seus discípulos, daqueles que creem no seu nome, daqueles que o amam e seguem suas palavras. Ora, então, a habitação de Deus não era mais no templo físico. A habitação de Deus era agora no coração do homem. Esse era o plano. E Jesus está falando para os discípulos, olha, esse templo que você está vendo, que é magnífico, é lindo, é maravilhoso, não vai sobrar nada. Jesus estava com os discípulos no Monte das Oliveiras, né? É um monte, né? E após esse monte tem um grande vale, um vale enorme, bem profundo, e sobe no final desse vale o templo. Então eles tinham uma visão de onde eles estavam. Eles olhavam para o templo e viam uma visão magnífica do templo, daquelas construções. E eu imagino como era difícil
difícil para aqueles discípulos falar assim: puxa, como pode tudo isso ser destruído? As pedras gigantescas, as pedras da muralha, as pedras do templo eram gigantescas. Como poderiam ser destruídas ou consumidas pelo fogo? Né? Aquilo para ele soava como algo, né, como o final dos tempos. Como não, então não tem mais nada para acontecer. Mas o plano do Pai era outro. O plano do Pai era habitar nos homens. O plano do Pai era habitar no coração. O plano dele é viver conosco. Por isso que ele é Deus Emanuel. Deus conosco. Deus conosco. Então é Deus na nossa vida, no nosso coração. Ele está aí agora, está aí e está aqui, vivendo em mim e em você, para testemunho da tua vida. Se deres ouvidos, você vai ouvir a voz dele. Se você buscá-lo, ele vai te responder. Ele vai falar contigo. Presta atenção. Ora, né? Veja bem. Então, assim, o templo literalmente foi destruído 40 anos adiante, no ano 70. Né? Logo, 40 anos depois, Jesus ali, nesse discurso, esse sermão, se eu não me engano, é a segunda-feira da última semana de Jesus. Né? E ele, entre segunda e quarta-feira, eu não me lembro agora exatamente, mas depois eu posso confirmar para vocês. Na última semana, já era a semana da paixão. A morte dele viria logo ali, ele já sabia do que ia acontecer. E ele fala: olha, não vai sobrar nada. Não vai sobrar nada. E era o ano 33 por aí, para você se localizar, né? O ano, ele começa o ministério dele no ano 30, no ano 33, né? Obviamente tem uma correção aí por causa do Papa, mas a rigor, né? Ano 33 tá bom. Então, no ano 70, né? Jerusalém, no ano 66, para ser preciso, Israel se revolta contra os romanos, né? Porque vê o império fraco e acha que ali é o momento de confrontar os romanos, e se revolta contra os romanos, toma Israel de volta, expulsa os exércitos romanos e retoma a Judéia, a Galileia, e põe para fora os romanos. Ora, esse exército volta, né? Nero sabe da história e manda um general dele, importante, o general talvez o mais importante general do Império, general Vespasiano, com seus exércitos, virem contra Israel. Né? Nesse meio tempo, Nero morre, né? E Vespasiano, né, estava combatendo Israel, né? Estava combatendo, tomando a Galileia, né, as cidades da Galileia. Quando ele sabe disso, né, ele soube da morte de Nero, e os soldados romanos, né, gritaram que Vespasiano era o imperador. E ele é aclamado imperador e ele tem que voltar para Roma. Né? A gente sabe dessas coisas por causa de um historiador chamado Flávio Joséfo, um judeu, né?
o qual Vespasiano estava combatendo, né, na Galileia, depois de uma luta muito renhida, vence, destrói a cidadela, né, as cidades fortificadas, onde Vespasiano estava resistindo, onde Flávio Josefo resistia a Vespasiano. Ele foge, Flávio Josefo escapa, vai para uma caverna, mas ele acaba, enfim, ele se rende, né? E Vespasiano oferece salvo-conduto a ele, não mata ele, e ele profetiza de que Vespasiano ia ser o próximo imperador, antes de Nero morrer. E fala que Tito, seu filho mais velho, filho de Vespasiano, né, que também estava naquela campanha contra Israel, seria o seu sucessor no trono do império. E Vespasiano falou, bom, eu vou matar esse cara não, vou deixar ele vivo, né? Eu deixar ele vivo. E, amado, a gente sabe, a história conta, né, de que Vespasiano se tornou imperador e Tito após ele. Ora, e Vespasiano volta para Roma, Tito assume os exércitos de Roma e continua a campanha até chegar a Jerusalém, cerca Jerusalém, Jerusalém já enfraquecida, né? E há uma guerra interna entre os judeus, dentro da cidade. Um matando o outro, saqueando, um taca fogo na comida de um, nos estoques de um, o outro vai lá e taca fogo no outro. Olha, e o exército romano do lado de fora esperando a coisa, se eles se resolverem, para depois entrar e tomar a cidade. E foi exatamente isso que aconteceu, né? Depois de toda essa guerra, né, é contada diversas crueldades dos zelotes contra a população, contra os outros. Os zelotes se dividiram, guerrearam entre si, se mataram. Olha, foi o caos. Quando o exército romano entrou, né, porque os zelotes eram cruéis. E os romanos entraram e arrasaram a cidade pela raiva que eles tinham dos zelotes, e incendiaram e destruíram o templo completamente. Porque quando Roma tomou Jerusalém pela primeira vez, não destruíram nada. Tomaram a cidade, fortificaram, bababá, fizeram o cerco, tomaram, mas não destruíram. Mantiveram a cidade, queriam os impostos, né? O pessoal pagando imposto. Agora, dessa vez foi uma matança, primeiro entre eles e depois os romanos matando os zelotes e pendurando em cruzes ao longo das vias de Israel. Foi uma matança enorme, né? E destroem o templo, levam tudo, levam tudo, né? Todos os artefatos de ouro, prata, dizem que eles chegavam a raspar o ouro das pedras, os soldados romanos, para não ficar nada. Então a cidade é completamente destruída. Né? Isso se cumpre ali e nunca mais esse templo foi reconstruído, a gente sabe disso, né? Se construiu uma mesquita no lugar onde era o templo, mas o templo não foi reconstruído, né? Então, hoje o que tem lá é somente um muro original, um muro do que foi o templo original, o templo lá de trás do templo dos romanos. Ora,
Mas nesse momento, quando Jesus fala isso, né, eles fazem as 3 perguntas para Jesus. Vem cá, mas diz para a gente quando isso vai acontecer. Qual é o sinal da tua vinda e qual é o sinal do fim dos tempos? Ora, a gente sabe agora, pela palavra, que Jesus disse que nunca os abandonaria. Nunca. Né? Eu voltarei para vós outros. Né? Eu vou preparar-vos lugar. Isso ele fala em João 14, lá, né? Quando ele fala na casa de meu pai tem muitas moradas. Né? E ele fala... ele diz assim, ó, no João 14, 1. Não se turbe o coração de vocês, creem em Deus, creem também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu já teria dito. Vou preparar lugares para vocês. Parei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Aí ele diz, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Ele diz, eu vou, mas eu voltarei. Eu vou habitar no coração de vocês. Né? Eu vou habitar. Ora, então aquele templo é destruído e ele não é mais lugar de adoração. Não é o lugar da presença de Deus. O local da presença de Deus é no coração de quem o ama. O local da presença de Deus, o local de adoração é no coração do homem que o adora em espírito e em verdade. Amém? Ora, então a gente falou das 3 perguntas, né? A advertência que Jesus faz logo após essas 3 perguntas, ele não responde diretamente às perguntas. Ele diz assim, ele faz uma advertência, cuidado para que ninguém vos engane. Cuidado, né? No verso 4, ele diz assim, cuidado que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ora, a advertência que Jesus faz de que haveria muitos o nome dele, o próprio Flávio Josefo fala dessa época, né, da história, dessa pós-Jesus, né, até a destruição do templo. Ele fala que nessa época tinham muitos cristos, um monte de gente falando que era Messias, enganando as pessoas, levando para o deserto, morrendo no deserto com esses falsos Messias, né? Enganando as pessoas. Ele cita isso, né? Flávio Josefo também fala de Jesus, um pequeno trecho, honrando ele como Messias. Interessante isso, né? Mas é o testemunho dele. Mas a história, né, através dele, diz que houveram muitos falsos messias. Muita gente vindo, dizendo que era o Cristo, ou dizendo que era o enviado de Deus, enviado para isso, com palavras e doutrinas e nomes e formas de fazer que eram frontalmente diferentes daquilo que Jesus está pregando. Porque o que Jesus prega é o amor. Jesus prega o amor ao Pai e ao próximo. E mostra muito claramente, né, de que o homem não é capaz de sozinho alcançar a graça. Ele é o caminho, a verdade e a vida.
e só se chega ao Pai através dele. Ou seja, aceitando que o sacrifício dele, a morte dele, foi por causa do nosso pecado. E que a gente não é capaz de se aperfeiçoar. Só somos aperfeiçoados pelo sacrifício dele, porque ele pagou a conta. Ele morreu por mim e por você. Porque a gente não é capaz de se separar do pecado e dos erros. A gente peca, a gente erra o tempo todo. Dia após dia. A palavra de Deus diz que não há dia que a gente não peque. Então, assim, e fala das nossas condutas, fala dos nossos pensamentos. Então, a gente só tem a reconciliação com o Pai por causa dele. Porque ele morreu por nós. Porque se depender de nós, a gente não alcançaria. Porque a gente é pecador. E diz que muitas guerras haveriam, guerras e rumores de guerras, né? E mais, ele diz assim, de que guerras e rumores de guerras, e que nação se levantaria contra nação, reino contra reino. A própria revolta dos judeus, que eu acabei de falar, é parte desse processo de guerras e rumores de guerra, né? Ou seja, de nação contra nação, de reino contra reino. Mas ele diz que ainda não é o fim, é somente o princípio das dores. Mas interessante que Jesus vivia num momento conturbado politicamente, conturbado historicamente. O reino de Israel dominado por um império estrangeiro que dominava sobre eles e cobrando impostos, e tinha pesados, e tinham outros administrando o reino. Herodes era idumeu, não era judeu. Ele era descendente do irmão de Jacó. Do irmão de Jacó, daqui a pouco eu lembro o nome dele. Esaú. Daniel aqui, nada como uma memória, né? Auxiliar. Né? Ou seja, não era judeu. E reinava. Era o grande. Edificou o templo. O orgulho dos judeus. E não era judeu. Ora, era politicamente complicado. Os saduceus eram a elite política e a elite econômica, e era a elite sacerdotal, eram os saduceus. Os saduceus se comporam com os romanos, colaboraram com os romanos. A outra vertente, né, vamos chamar assim de seita ou divisão entre a religiosidade israelita, eram os fariseus. Os fariseus eram religiosos, duros, consigo próprio até. Seguiam a letra da palavra, sem, no entanto, olhar para a vontade, para o que o Criador queria com aquelas leis. Não sabiam interpretá-las segundo o conhecimento do Pai. Interpretavam-na literalmente. E não segundo o amor, a bondade, a misericórdia e compaixão de Deus. Então, eram religiosos. Eram religiosos no sentido de hipocrisia, no sentido em que eles olhavam para a aparência e não para o conteúdo, e não para o amor de Deus. A outra parte, uma outra seita, eram os essênios, que viviam no deserto.
né? E eles eram copistas, eles copiavam a palavra e livros, né, eles sobreviviam dessa atividade também, né? E viviam no deserto, se purificavam e achavam, né? Eles falavam que o Messias, a palavra diz que viria do Oriente pela porta, né? E entraria. Então eles esperavam a vinda do Messias e que antes o Messias passaria por eles, né? Então essas seitas, vamos dizer assim, essas subdivisões, essas denominações, como a gente chama hoje, dividiam a religião, né? E viviam em conflito. E ainda tinha o componente dos zelotes, que era aquele revoltado, sabe? Aquele que se revolta contra Roma, queria matar e fazia emboscadas, eram revoltosos contra o Império Romano, contra a invasão romana. Ora, entretanto, Jesus não se meteu nisso. Não se meteu nisso. Ele veio e destruiu a obra do inimigo contra a humanidade. Ele pagou pelos nossos pecados e venceu a morte. Percebe? Que ele era um propósito muito maior, mas só que não era na camada da visão natural o que ele veio fazer e o que ele ensina para os seus discípulos, né? Tanto que os seus discípulos entenderam como Jesus era, que eles também não se meteram nessa revolta. Os israelitas expulsaram os romanos, cara, os cristãos. Os discípulos não se meteram nisso. Não tem relato deles protagonizando qualquer ou participando de qualquer desses eventos. Muito pelo contrário. Um dos discípulos de Jesus era conhecido como Simão, o Zelote. Não era Simão Pedro, era Simão, o Zelote. Não se meteu nisso, não largou o discipulado, não largou o ministério, não fez, simplesmente pregou o evangelho e foi, segundo a gente sabe pela tradição, foi assassinado, foi morto. Por causa do evangelho, da pregação do evangelho. Não por causa de nenhuma outra ação, de nenhuma outra posição mundana ou de aliança nesse mundo, mas por causa do reino. Por causa do reino. E ele foi morto. Se eu não me engano, né, a gente tem aí o livro dos heróis e tal, né, dos mártires, onde fala de todos os discípulos, a morte de cada um. Se eu não me engano, ele foi arrastado vivo e foi morto sendo por uma carruagem, né? Até a morte. Mas ele pregou no norte da África, ele pregou no Egito, ele pregou no norte de Israel, a oeste, ele na Síria, em todo lugar. Ora, os discípulos de Jesus continuaram na sua guerra contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Então, os discípulos de Jesus combateram o mal. Então, o que Jesus fala? Cuidado para que ninguém vos engane. Para que ninguém vos engane. Só há um Messias.
Só há um Cristo. E o que ele nos ensinou, os ensinamentos dele, né, é não se irar contra o seu irmão, não menosprezar o próximo, não maldizer, não ofender, não xingar o seu próximo. Ele nos ensinou a procurar aquele que tem alguma coisa contra nós. Tem alguma coisa contra mim? Espera aí, eu vou procurar ele e eu vou me reconciliar com ele. Eu vou procurar, é isso que ele nos ensina. Deixa aí a tua oferta, e se souberes que se o teu irmão tem alguma coisa contra você, vai lá e se reconcilia com ele. Amigo, esse é o Evangelho de Cristo. Essa a gente pode dizer que é a tradição dos apóstolos. Também é o ensinamento de Cristo e o fundamento dos apóstolos. Não retribuir a maldade com maldade. Não ofender porque foi ofendido, mas perdoar. E não se afastar porque foi ofendido. Não deixar ele a sua própria sorte, mas estar perto do ofensor a ponto de sofrer até outra ofensa. Isso é dar a outra face. A outra face, como eu já falei para você, não é literal, não é violência. Jesus não está falando de violência, está falando de ofensa, cara. Ele está falando que aquele que te ofende, aquele que quer mal, não é para você ir embora. Não é para você, tá, meu irmão? Sai fora, fica aí. Não quero mais saber desse cidadão, não. Não, cara. É para que ele aprenda com você. Para que ele veja o amor de Cristo em você, para que ele possa ver quem é Jesus na tua vida. Se você for embora e não ver mais, como é que ele vai ver? E se o custo for outra ofensa, não é um preço bem pago? É. Se você ganhar o teu irmão, e se ele vê Cristo em você, e ele vê que a ofensa não vale, não tem valor nenhum, ele vai refletir nisso. Não é fácil, cara. Renatinha, não é fácil. Nunca, nunca foi dito que era fácil. Disse que era de graça aceitar Jesus, porque ele pagou a conta. Ele pagou pelos pecados. Mas seguir ele não é fácil. Porque é contra a natureza do pecado que está em nós. Porque a natureza do pecado que está em nós é revidar. É ofender. É menosprezar. É dizer que a gente é melhor do que ele. Todo mundo é assim, cara. Todo mundo é assim, mas só que Jesus ensina a falar assim, não, tenha o seu próximo como superior a si mesmo. Aí destrói a gente, fala assim, pô, caraca, como é que é isso, irmão? Ou seja, nos ensina a humildade que ele teve, porque ele desceu do céu, sendo Deus, habitando no seio do Pai desde a eternidade. E é para que a gente venha, para que ele vir à terra morrer, porque não merece. Não merece. Ele fala, pô, Deus se humilhar, e não é humilhação, se esvaziar da sua deidade, vir à terra como homem, para morrer. Mas ele tinha vida em si mesmo e ele venceu a morte.
Mas o que ele nos ensinou mais? A procurar a reconciliação, a resistir o homem mau, para que a gente não se torne como ele, que revida, que ofende, não retribuir a maldade, né? Ele nos ensina, ele nos fala que somos como ovelha no meio de lobos e não como lobos em pele de ovelha. A gente é ovelha no meio dos lobos. Agora, a gente tem que ter atitude de ovelha. Ovelha come capim. Lobo não come capim, né? Lobo quer carne, sangue. Ovelha come capim, pasta. Ele diz que somos como serpentes, astutos como as serpentes, mas inofensivos como pombas. Então, irmão, aonde há ofensa, não tem Cristo. Simples assim. Aonde tem ofensa, não tem Cristo. Aonde não tem arrependimento, não tem Cristo. Aonde não tem perdão, não tem Cristo. Onde não tem reconciliação, onde não tem aquele que você sabe que alguém tem algo contra você, e a gente não vai lá para se reconciliar, não tem Cristo. É duro isso, cara, mas é a verdade, o que ele ensina, porque eu vou fazer. Se não tem a verdade, não tem Cristo. Onde há mentira, não tem Cristo. Não tem Cristo. É impossível ter Cristo. A mentira é a arma, é a forma do engano. É a maneira pela qual o engano nos destrói. Né? A mentira. Eu já falei que a mentira tem duas amiguinhas, né? A mentira tem duas amiguinhas. A ofensa tem duas amiguinhas. E a mentira também tem são todas amiguinhas, né? A ofensa tem duas amiguinhas. A mentira e a morte. Elas andam juntas. Percebe? Aí Jesus diz que nação se levantará contra nação, reino contra reino. E a gente, nesses 2000 anos, o que mais a gente tem visto é guerra. Nação contra nação, até 2 guerras mundiais a gente, no século anterior, agora no século XX, a gente viu. A gente viu não, a gente soube, né? Eu não vi. Não vi não. Nação contra nação. Uma nação contra outra nação. Mas agora, preste atenção, a gente está vivendo nação contra a própria nação. Nação contra sua própria nação. Isso não é um fenômeno no Brasil. Isso está ocorrendo em vários países. Divididos. Divididos, cara. Guerreando, brigando, se ofendendo, um mentindo sobre o outro. Mentiras, 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 enganos de todo tipo, e ofensa, ofensa, ofensa. Sabe onde isso vai parar? A terceira amiguinha, a morte eterna. Nação contra a sua própria nação. Cuidado, mano.
para que ninguém vos engane. Ninguém vos engane. Né? Vivemos num mundo dividido. As pessoas se agridem-se umas às outras por qualquer coisa, inventam situações e falam uma das outras, criam estereótipos uma das outras e ofendem, ofensa. Falam de nações inteiras, ofensas, ódio contra os outros, raiva. E está profetizado aqui, é o que Jesus está falando. Sabe? As pessoas se agredindo por causa de ideologia, se agredindo por causa de interesses pessoais, as pessoas se agredindo por causa de interesses econômicos, por causa de dinheiro, as pessoas se agredindo por causa de poder, as pessoas se agredindo por causa de paixões da carne, paixões carnais. As pessoas se agredindo por todo tipo, e mais, até as pessoas se agredindo por causa de amor idólatra a homens. Que isso? Nação contra nação. E você vê todos envolvidos nisso, você vê tanta gente envolvida nisso. Olha, tem um texto aqui, na verdade eu ia falar nele na semana que vem, é só o primeiro versículo, diz assim, olha, está aqui em Mateus 24, no 15, tá? No verso 15, diz assim, assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no santo lugar, no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. O santo lugar era o lugar onde ficava a presença de Deus, onde estava o arco da aliança. Quando eu falei aqui do véu, que o véu se rasgou e que aquele santo lugar, né, aquela comunhão agora é em espírito e em verdade, né, onde o templo é no coração humano. Então o que ele está dizendo aqui? De que o sacrilégio terrível, a abominação estiver no santo lugar. Aonde é esse santo lugar, irmão? É no lugar onde deveria estar o pai e o filho. Mas está a abominação. Irmão, de que ele está falando? Quero deixar essa reflexão para a gente falar nela na semana que vem. Mas presta atenção do que a gente está vendo da situação mundial agora. Agora. Das pessoas contra as outras. Por todo tipo de situação. Então sereis atribulados e vos matarão. Serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Não é porque tu gosta de uma facção, ou gosta da outra, ou gosta da outra, não. Não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando é porque você é do reino, é do perdão, da reconciliação, de não se vingar, daquele do amor ao próximo, daquele que se humilha, daquele que não menospreza. É desse que Jesus está falando. Não é do que ofende. Não é de facções desse mundo. Essas facções, meu amigo, têm que receber a palavra para se converterem. Para que possam se reconciliar umas com as outras. Essa é a palavra da pregação. Essa é a palavra do reino. Porque nos foi confiado o ministério da reconciliação. Preste atenção nisso. Ora,
eu vou aqui fechar, vou encurtar aqui e deixar para a semana que vem a gente falar um pouco mais desse Ministério da Reconciliação, né? Mas o que nos foi nos foi delegado, nos foi confiado, para que através dos discípulos de Jesus, dos filhos de Deus, falemos da reconciliação com Deus. De que eles entendam, daqueles que o mundo, que estão nessa divisão, de um lado, de outro, daqui ou de acolá, compreendam que a verdade é Cristo. Compreendam que esse mundo jaz no maligno e que a salvação vem de Jesus. Só dele. Então, cuidado, para que ninguém vos engane. E ele diz assim, para encerrar. E este evangelho, não aquele, não o outro, nem outro, mas este evangelho, do qual Jesus está falando, dele, da palavra que sai da boca dele, este evangelho será pregado. O evangelho do perdão, da reconciliação, do arrependimento, da humildade, da paciência, da bondade, do amor, será pregado para testemunho das nações. E por quem? Por mim e por você. Então virá o fim. Então virá o fim. Amém? Meu amado, eu queria deixar um beijo para vocês, enorme. E que essa palavra seja assim, cortante no teu coração, para que você possa analisar isso dentro do teu coração. Meditar nessa palavra, meditar nesse evangelho, meditar em Jesus, de como ele era, de como ele é, de como ele foi como homem aqui na terra e de como ele é agora ressurreto à destra de Deus. Amém? E habitando em espírito no nosso coração, daqueles que confessam o seu nome. Amém? Amado, eu queria deixar um beijo grande para cada um de vocês, né? Eudinho! Ô, meu amado! Quanto tempo, irmão! Ô, querido, que bom te ver! Ô, vai arrebentar, hein? Vai arrebentar, hein? Eu tenho certeza que você é levantado por Deus aí na tua terra, né? Com um propósito tremendo junto aos seus. Renatinha, Maurício... Poxa, Eudinho, estou feliz da vida, cara, de ver você aqui, né? Marta, ô, Renatinha, pois é, a carne grita, né? Ô, meu pai. Lucinha, a japonesa mais linda do mundo. Rafaela, Renatinha de novo. Pedrão, meu amigo, Daniela, ô meus amados, Zete, Vivi Bertolini, meu amigo Adriano Lima, Iula, Daniel, ô Glória, minha amiga Célia, ô Célia, que saudade de você. Juliana, beijo grande, Juliana, beijo grande. Deixa passar isso aí, a vacina chegar, vamos fazer uma aglomeração santa. Amém? Meus amados, amo vocês. Deixo aí essa palavra, desculpa qualquer coisa, né? A veemência, mas que Deus abençoe vocês tremendamente. Que o Senhor Deus abençoe poderosamente a vida de vocês, né? Que Deus abençoe. Obrigado, Renatinha. Obrigado, obrigado.
né, com muito amor que a gente fala, né, pelo Espírito de Deus, para que possa abençoar a vida de vocês. Suzy, olha, eu amo vocês. Então, deixo um beijo grande, que Jesus abençoe e uma boa noite, uma semana abençoada, poderosa. Qualquer coisa, me passa um zap que eu estou por aqui. Amém? Beijo grande para vocês. Bye.